Questão 60 de O Livro dos Espíritos, parte 1 das Causas Primárias, capítulo 4 do Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos. Allan Kardec inicia com um comentário. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Kardec pergunta aos espíritos: é a mesma forma que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Na obra Filosofia Espírita, Psicografia de João Nunes Maia, o espírito miramês comenta com o título As Divisões dos Seres. As divisões dos seres são inumeráveis no reino da Terra. Contudo, eles se encontram existindo com a mesma força espiritual de Deus. As divisões dos reinos são escalas, onde cabe a cada um existir e viver no modo que sua constituição comportar, pelo despertar de valores existentes na gradatividade das eras. Os seres a que chamamos inorgânicos estão se preparando no seio do tempo para alcançarem organismos compatíveis com as suas necessidades de viver melhor. Todos os seres da Terra, todos os animais e as plantas, começaram há milhões de anos como sendo unicelulares, para depois serem transformados em formas variadas, pelas mãos invisíveis dos benfeitores da eternidade. Espíritos angélicos se ocupam com o despertamento dos dons que dormem nos animais, nos homens e na natureza. Classifique-se na Terra, por seres inorgânicos, aqueles que não têm movimento próprio, tais como os minerais, a água, o ar, etc. Assim nos diz o Livro dos Espíritos. Entretanto, esses seres têm uma grande atividade interna. A vida em seu interior é sobremaneira grandiosa, dirigida igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer todas as criações de Deus. O espírito passa por uma fileira interminável para alcançar a razão, atributo que veio se transformando nesta viagem por leis que ativam e regulam as qualidades da alma. Os seres que têm movimento próprio se encontram em uma escala mais elevada de vida. A árvore em estado de sonho, com o seu psiquismo em fase de formação, já com certas sensibilidades que retratam algumas emoções, os animais tanto mostram os movimentos internos dos seus órgãos como os externos, e o próprio instinto se consagra em uma escala maior do que nas árvores. Os homens já mostram as claridades evolutivas como criaturas superiores, porque são dotados de razão. Nesses, a inteligência se manifesta pela força da evolução, se esse é bem o termo, que põe a pensar todos os sábios do mundo, principalmente os materialistas, que sempre perguntam no silêncio dos laboratórios: de onde vem a inteligência? Somente a presença do espírito no corpo pode responder. Verdade é que eles ainda não acreditam, mesmo vendo e tocando, negam por imaturidade espiritual. Deus não fez nada escondido. Nós é que não temos qualidades para assimilar as verdades estabelecidas pelas leis do Criador. Porém,
A maturidade nos confere os meios de descobrir segredos escondidos desde o princípio, nas dobras do próprio tempo, de acordo com as nossas necessidades. Não devemos nos afligir com verdades que ainda não suportamos. Tudo vem a seu tempo, por aquiescência daquele que nos criou a todos. Toda a sabedoria parte de Deus. Todo o amor está nele, que é a fonte. Toda a vida promana de seu seio. Os homens não devem desprezar nenhum dos reinos da natureza, nem se afastar de nenhuma das raças suas irmãs. Tudo que existe na terra é criação daquele que sabe mais do que todos nós, e nos empresta meios invisíveis para que possamos viver em paz. Enquanto vigorarem o egoísmo e o orgulho nos caminhos humanos, a miséria não se afastará da terra, e os mais miseráveis são os usurpadores dos bens que lhes pertencem. E foi por essa necessidade de melhorar os sentimentos dos povos que Deus enviou seu Filho do coração para nos ensinar a viver nos moldes que a harmonia pudesse dominar todo o ambiente da casa terrena. Queremos dizer a todos que possam nos ler que a vida existe em tudo que foi criado por Deus, no grau que a forma certamente atingiu.